Como eu disse hoje pela manhã, a gente, agora à noite, nós vamos falar especificamente sobre o amor de Deus. Um tema tão importante, né? E dessa forma nós vamos terminar o capítulo 4 de 1 João. Nos domingos pela manhã, a gente tem feito a exposição sequenciada de João, 1 João. Mas como existe um bloco de versículos aqui em 1 João 4, que trata especificamente sobre o amor de Deus, eu entendi do Senhor que caberia fazer uma mensagem separada desses versículos, e por isso nós vamos trazer agora para o domingo à noite, 1 João 4, a partir do 15, convido todos a ficarem de pé, para que façamos a leitura, enquanto eu vou abrindo aqui o meu esboço também. Esse é um texto maravilhoso, meus irmãos, em todos os sentidos e aspectos possíveis. Por quê? Porque a gente vai falar nada mais, nada menos do que o amor de Deus. E o que pode haver de mais significativo ou importante que isso? Então a gente vai do 15 de 1 João até o 19, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor pelo amor dele, pela sua vida, pela sua família. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu grandioso amor para conosco. Um amor tão grande que nos deu a tua palavra e a possibilidade de aprendermos sobre ti. Ser conosco nessa noite, Senhor. Que nossos corações sejam uma terra fértil para a semente da tua palavra. Glorificado seja o teu nome. Ilumine nosso entendimento a fim de aprendermos sobre ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Muito bom pregar sobre o amor de Deus. É maravilhoso. E aqui, a gente já começa com uma declaração, que é a declaração, né? Volta lá no versículo 15, por favor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Aqui a nossa confissão de fé bota Romanos 10, versículo 8. A gente possa entender com clareza o que está sendo dito aqui por João. A questão de confessar. Veja, olha o que Paulo ensina aqui. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Pode passar. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aqui explica muito claramente o que é preciso para alguém ser salvo. Como acontece a salvação? Está aqui. Crer no coração e confessar com os lábios. Meus irmãos, não tem mistério. Não tem oculto. É isso. E aí, é por isso também que o batismo não salva. O batismo, ele é a demonstração pública, a confissão pública disso aqui. No batismo a gente confessa publicamente. Mas como é que acontece a salvação? Em que momento? Porque como é que acontece, teria que explicar toda a questão da justificação, que vocês já sabem. Mas em que momento acontece a salvação? É aqui. Veja, é isso. Meus irmãos, o evangelho é simples. Você não tem que pagar, você não tem que comprar, você não tem que... O que você tem que fazer? É isso aqui. Crer no coração e confessar com os lábios. Creu e confessou, e é claro, mas a pessoa, ela não fala. Confessar, tá? É claro que aqui quando ele fala confessar com a boca, se a pessoa não fala, então quem não consegue falar, então não tem como confessar, claro que confessa. Confessa de outra forma, a questão não é essa. Por isso que o fundamental é crer no coração, tá? Então, por favor, não vai entrar na vírgula do texto. Mas é isso. Agora, crer no coração e confessar o quê? Jesus como o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a nossa confissão de fé, quando a gente vai fazer o apelo, o famoso apelo é o quê? Eu reconheço a Jesus como meu único e suficiente Salvador.
peço perdão pelos meus pecados. É pedir perdão pelos pecados e confessar a Cristo como o único suficiente Salvador. É isso. Pode voltar lá para 1 João. 1 João 15. 4,15, isso. Então é isso. Por isso que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Por quê? Porque foi salvo. Porque aquele que confessa isso está salvo, será salvo. Então, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Por isso a importância da confissão de fé, de nós confessarmos a Jesus Cristo, tá, meus irmãos? E aquilo que eu comentei de manhã, Deus é conosco, então, Deus permanece em nós, mas nós também estamos em Deus. Veja, é Deus em nós e nós em Deus. Esse é o nível de intimidade que o Senhor espera de nós. Isso é fantástico. É uma intimidade tão íntima, tão próxima. Isso é o Abba Pai. Isso aqui é o Abba Pai. É que é Deus em mim e eu nele. Esse é o nível de intimidade e proximidade entre nós e o nosso Senhor. Confessar a Cristo, crer no coração, de todo o coração, e Deus em mim e eu em Deus. Que coisa fantástica. Essa é a união. E aí, a gente que tem estado aqui nas quartas-feiras sabe bem disso. A união com Cristo na cruz que nos faz libertos da escravidão do pecado. Por isso que, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, porque estamos unidos com Cristo. E unidos uns nos outros, né? No corpo de Cristo. Entenda, aqui está o corpo de Cristo. Por quê? Porque se eu estou em Deus, você está em Deus, estamos juntos. Aqui dá para entender perfeitamente o corpo. O Senhor é a cabeça e todos nós unidos no único corpo que é a igreja de Jesus Cristo. É isso aqui, a igreja daqueles que confessam a Jesus como Filho de Deus, o corpo de Cristo, unido, pregando o Evangelho, confessando o Evangelho. Uma igreja confessante. O que é uma igreja confessante? Uma igreja que confessa Jesus Cristo. Deu para entender, meus irmãos? Tranquilo, né? Isso aqui, eu deixei esse versículo aqui para a gente começar com uma introdução, porque agora vai entrar na parte do amor mesmo. Pode passar, por favor, Augusto. E aqui, vamos lá. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Esse aqui é aquele versículo, a gente sempre cita isso aqui nos casamentos, né? No casamento, essa aqui é uma parte de versículo que sempre é citado. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Isso aqui está no nosso rito de casamento. Se você já casou ou vai casar, então isso aqui vai ser dito no seu dia do casamento aí, que está no rito. Mas vamos lá. E nós conhecemos o amor. Como nós conhecemos esse amor? Aí, é só você lembrar do versículo anterior. Volta, por favor. Nós conhecemos esse amor aonde? Em Jesus, o Filho de Deus. Ao conhecer Jesus, o Filho de Deus, nós conhecemos esse amor. Pode passar, por favor. Agora, conhecemos e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Aí lembra daquilo que a gente acabou de falar lá de Romanos. Cremos no Jesus que ressuscitou entre os mortos, no Jesus que morreu e ressuscitou por amor a nós. Então, por isso, e nós conhecemos o amor, Cristo, a cruz, a ressurreição, e cremos nisso. Por isso que é confessar com os lábios e crer no coração, nesse amor que Deus tem por nós. E Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. É óbvio, então, portanto, que se não há amor, nós não estamos com Deus. Por isso que é impossível haver uma igreja sem amor. Porque se não há amor, não há igreja, porque Deus não está lá. Uma família sem amor é uma família na qual Deus não está. Um casal sem amor é um casal no qual Deus não está. Mas eu também posso falar o contrário. Um casal no qual Deus não está, não há amor. Uma relação, qualquer que seja, em que Deus não participa, não há amor. Portanto, é mais do que óbvio que nenhum ato de pecado pode conter amor. Então, essa desculpa, às vezes, que não, eu pequei para proteger por amor, é mentira. Porque não pode haver amor no pecado. Por quê? Porque Deus não está no ato pecaminoso. Se Deus não está, não há amor. Então, todo ato de pecado é um ato de ódio e de morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Veja como é grave. Veja como o pecado é grave, meus irmãos. E aí, eu fiz algumas anotações, como sempre, né? Para variar. Vamos lá.
reparem a sequência. É sempre muito importante a gente entender o raciocínio do escritor bíblico. Ele não fala, e nós cremos e conhecemos. Ele fala, conhecemos e cremos. Por quê? Primeiro a gente tem que conhecer. Conhecer para crer. Como assim conhecer para crer? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra. Então nós temos que conhecer a palavra para conhecer o amor. Meus irmãos, eu falei isso de manhã e falo agora. Você quer saber o que é amor. Você quer conhecer de verdade o que é o amor. Eu estava falando com o pessoal, parênteses, que depois que criaram o ChatGPT, ninguém mais é carente, né? Porque você consegue conversar com o ChatGPT. Eu falei, bom dia, ChatGPT. Ele falou para mim, bom dia. Eu falei, caramba, não estou mais sozinho, posso falar com uma inteligência artificial, né? Mas, voltando, você quer conhecer o amor? Eu não sei, o que acontece se você falar para o ChatGPT, eu te amo? Ele responde, Cadu? Não? Não responde? Não sabe? Bem, não sei se ele vai responder, eu te amo, mas não importa. A questão qual é? Voltando para cá. Você quer conhecer o amor? É preciso que você conheça Deus. Meus irmãos, e aí, é por isso que as pessoas se decepcionam. Por quê? Elas vão buscar amor em tudo, menos na palavra. Vão buscar a Deus em relações. E aí se quebram. Se quebram. Porque uma relação onde não há Deus, jamais haverá amor, meus irmãos. Vai ser só frustração. Vão procurar amor. Eu não estou falando nem de coisas ilícitas, mas vai procurar amor no esporte. Vai procurar, não nada contra o esporte, só entendo. Vai procurar Deus numa adrenalina, vai procurar amor numa adrenalina, numa paisagem, numa poesia, num livro. Mas, meus irmãos, sabe aonde nós conheceremos o amor? Quando nós conhecermos a Deus. E aí, entenda, para que nós creiamos nele, é preciso que antes nós o conheçamos. Você não tem como crer naquilo que você não conhece. É necessário que conheçamos esse amor. E aonde a gente conhece esse amor? É na Bíblia, aonde está a revelação do sacrifício de Cristo para conosco. E aqui, novamente, eu comento mais um detalhe que eu comentei de manhã. Veja a imensidão do amor de Deus. Porque Ele se fez conhecido a nós. Se Deus não tivesse revelado, nós não teríamos noção do que é o amor. Porque o amor é Deus. E a criatura não tem como alcançar o Criador. Mas o Criador, uma vez que se revelou a nós, nós passamos a conhecer o amor. Gente, isso é impressionante. Isso daria uma poesia maravilhosa. Entenda, nós poderíamos atravessar toda a existência sem jamais conhecer o amor. Mas como é que nós conhecemos o amor? Porque Cristo se revelou na cruz por nós. E Cristo, quando se revela, lembra dos discípulos no caminho de Emaús, quando as escamas caem, que diz o texto sagrado, a gente até canta esse louvor, né? Que o coração deles ardia enquanto Jesus andava com eles, mas que era como se os seus olhos estivessem com escama, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. É isso, meus irmãos. Nós poderíamos atravessar a existência sem jamais conhecer o amor, mas Deus se fez conhecido a nós, e espera de nós o que? Fé, que nós creiamos nesse amor. Então, primeiro a gente conhece, depois a gente crê nesse amor que Deus tem por nós. Agora, é tempo de nós crermos no amor de Deus para conosco. E aquilo que eu falei também, não peça provas de amor para Deus, porque Deus já deu a prova, que é Cristo na cruz. Então, meus irmãos, em nome de Jesus. Aí, eu fiz até um comentário aqui. Se eu não consigo crer no amor de Deus, não é por causa da minha dor ou da maldade do mundo, mas é porque eu não conheço esse amor, não conheço o Evangelho. Veja, as pessoas que dizem que se decepcionaram com o amor de Deus porque veio a tragédia, não foi a tragédia que fez elas se decepcionarem, é porque elas não conhecem verdadeiramente o Evangelho. Porque se conhecessem o Evangelho, entenderiam, como a gente cantou, que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Por que então, quando a tragédia vem, eu não estou diminuindo a tragédia, não estou diminuindo a dor? Ontem eu estava lá em Cabo Frio dando aula. E aí, vocês sabem, né? Há um mês atrás, mais ou menos, teve o falecimento do nosso jovem queridíssimo de 11 anos, se eu não estou enganado, filho do Juliano, 12, do Juliano e da Susan. Meus irmãos, eu não faço a mínima ideia e peço a Deus que eu nunca venha saber o que é perder um filho de 12 anos. Por infarto! Ele infartou. Tá? E aí, eu estava conversando com eles,
falei, Juliano, como é que você está? Ele falou, muito difícil e tudo mais. E eu falei, como é que está a Susan? E ele me falou algo tremendo. Ele falou assim, a Susan se apegou mais a Deus. O que é isso? Isso é conhecer a Deus. Veja, a mãe perdeu por infarto o filho de 12 anos. Só que ela não se distanciou de Deus, ela está mais apegada. Por quê? Porque ela conhece. E quando veio a tragédia, eu acho que não existe tragédia maior do que essa, você perder seu filho de 12 anos do nada, porque ele não estava doente, tá? Ele estava no computador, o Juliano só ouviu o barulho, quando chegou no quarto ele já estava morto no chão, roxo. Foi isso, puf, caiu morto. Mas não se distanciou, se apegou ainda mais. Por quê? Porque é a prova disso, meus irmãos, crer no amor que Deus tem por nós. Eu conversava com a Susan, e ela falou, meu filho queria estar aqui, porque o filho dele ia fazer parte da escola de missionários. E ela até falou, hoje eu continuo aqui também por honra ao meu filho. Então é isso. Uma mãe, gente, se tem alguém que tem motivo para jogar tudo pro alto, é uma mãe que perde o filho aos 12 anos. Se apegou ainda mais a Deus. Como é possível isso? Porque ela conhece a palavra. Ela conhece a palavra. E ao conhecer a palavra, conhece o amor. E sabe que o amor de Deus não falha, mesmo diante da maior de todas as tragédias, meus irmãos. Portanto, conheçamos esse amor, conheçamos a Cristo, conheçamos a palavra, então entenderemos que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E Deus permanece nele. Sim, eu fiz também um comentário aqui. Sim, exatamente. Busquemos. E aí, meus irmãos, entenda, cuidado com experiências místicas, tá? Às vezes a gente quer passar por uma experiência mística, uma experiência assim, né? Cuidado, porque você não vai conhecer a Deus na experiência mística, você vai conhecer a Deus nas Escrituras. Então, busque o conhecimento da palavra. Por isso que vãs doutrinas, teologia liberal, teologia para lá, para cá, teologia para lá e para cá, falsa, não sustenta nada. Por quê? Porque o que sustenta é a palavra. Busque uma experiência bíblica com Deus. Aí sim, conheceremos o amor e entenderemos, então, que aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Gente, fez sentido isso aqui tudo? Que a gente falou bastante coisa nesse versículo, amém? Tranquilo? Então tá bom. Pode passar, por favor. E aí, veja. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós. Gente, isso aqui é a esperança do crente. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. O que ele está falando aqui? Está falando muita coisa. Mas a primeira, sabe qual é? Mantenhamos confiança onde? No dia do juízo. Isso aqui tem um monte de implicação. Primeiro, é a certeza da salvação. Sabe por que o crente tem certeza da salvação? Por causa do amor de Deus. Porque nós confiamos no amor de Deus. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que no dia do julgamento, nós não precisamos chegar preocupados, com medo. Por que a gente não vai chegar com medo no dia do julgamento? Porque nós já conhecemos o amor que pagou o preço, o amor que nos resgatou, o amor que purificou os nossos pecados. Então, no dia do juízo, meus irmãos, nós somos aqueles que podemos chegar com confiança. Não porque somos bons, mas porque conhecemos o amor de Deus. E que diante do Supremo Juiz não há acusação contra nós, porque o amor de Deus em Cristo Jesus já pagou o preço. Meus irmãos, você e eu podemos ter uma confiança inabalável, que pode vir o juízo, e vai vir o juízo. Mas em nome de Jesus, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, nós ouviremos, venham benditos do meu Pai. Entrem para as suas casas. Isso aqui é mensagem para crente, porque isso aqui não é mensagem para, então, posso fazer o que quiser. Não é isso. Eu nem preciso explicar isso, né? Vocês sabem que eu comecei falando que tem que conhecer a Bíblia. Então é óbvio que eu não estou falando que você pode fazer o que você quiser. Mas isso aqui é o quê? Tenha confiança em Deus. Não tema o dia do juízo. Quem tem que temer o juízo final? Quem está lá fora. Nós não temos que temer o dia do juízo final. Por quê? Porque, na verdade, o dia do juízo final será as nossas bodas. Será quando a gente vai se encontrar com o nosso noivo, o noivo aguardado, o amado de nossas almas, que as nossas almas anseiam e esperam. Meus irmãos, existe uma confiança para o dia do juízo final, o famoso dia do juízo final, né? Que tanto assusta o mundo. Alguns querem negar, outros fingem que não.
Outros acham que ainda tem muito tempo. Mas sabe quem pode ter confiança diante do dia do juízo final? É você. Por quê? Entenda todo o raciocínio. Por que nós podemos ter confiança? Porque nós estamos no amor de Deus. E o amor de Deus é revelado a nós, é provado a nós em Cristo Jesus na cruz. Quando Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ora, se Jesus já pagou o preço do nosso pecado, não há o que temer no dia do juízo. Por quê? Porque nossa dívida já foi paga. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Então, chegaremos inocentes no dia do juízo. Por que inocentes? Porque nós fomos justificados por Jesus, no amor de Deus, o Pai, para conosco. Então, no dia do juízo, não há o que temer. Isso é para crente. Isso é para crente. Não há o que temer no dia do juízo. Por quê? Porque o amor de Deus já nos purificou. Estamos sendo aperfeiçoados. Gente, eu ainda vou falar mais nesse versículo, mas isso aqui deu para entender a questão da confiança no dia do juízo? Isso é lindo. Isso aqui é a nossa esperança. Isso aqui é a nossa esperança. Isso aqui é a nossa esperança. E aí, sim, eu peguei um comentário aqui da Bíblia de Estudo da Reforma. Eu faço um comentário e depois leio o comentário deles. O meu comentário é o seguinte: se tememos o julgamento de Deus, nos falta conhecimento e fé. Crente que tem medo de Deus não conhece a Deus. Eu não estou falando que você não é para você temer no sentido de respeito, mas crente que tem medo de pavor de Deus, Deus vai me mandar um raio, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é claro que isso não é desculpa para fazer o que quiser. Está claro isso, né, gente? Por favor. A Bíblia de Estudo da Reforma fala o seguinte: o objetivo do amor de Deus em nós é que creiamos nisso tão fortemente, olha que coisa linda, que não tenhamos medo da punição eterna, pois Deus derramou toda a sua ira contra o pecado em seu próprio Filho, Jesus. Deus esvaziou toda a sua ira sobre Jesus, para que nenhuma acusação restasse contra nós. A gente fala de inferno, mas a gente não fala de inferno para botar medo em você, crente. Para botar medo em quem está lá fora. Quem está lá fora nem tem medo mesmo do inferno. Você? Não. Por quê? Porque estamos salvos. O amor de Deus já está em nós. E aí, eu peguei um comentário aqui do Champlin. Na verdade, eu peguei vários comentários. O Champlin fala o seguinte: o amor, isso aqui eu também gostei muito, é o cumprimento de toda a justiça, ficando assim satisfeitas todas as exigências da lei, que foi o que Jesus cumpriu. Portanto, aquele em quem está aperfeiçoado o amor de Deus, naturalmente se mostra vitorioso. Em outras palavras, sua vida será repleta de atos de bondade e altruísmo. Quem está falando é o seguinte: veja, além disso tudo que eu falei, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Quanto mais próximos do amor de Deus, melhores nós seremos. Em que sentido? Mais amor nós teremos. Mais amor nós teremos. E faz todo sentido. Quanto mais Deus, mais amor eu tenho. Por quê? Porque Deus é o próprio amor. O que significa que quanto menos amor, menos Deus eu tenho. Portanto, meus irmãos, o que nós precisamos? De Deus. Quanto mais Deus, mais amor. Quanto menos Deus, menos amor. E por isso que nós somos aperfeiçoados. Vocês sabem que sempre se fala aperfeiçoado por quê? Porque perfeição só no dia do juízo. Só no dia do final. Até lá é o aperfeiçoamento. É a santificação no amor de Deus. Veja, a santificação não vem para machucar. A santificação é amor. O discipulado, por mais doloroso que seja, e às vezes dói muito, ele não vem para esmagar a cana quebrada. O discipulado é amor de Deus. E aí, ele vai falar isso aqui: pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Meus irmãos, sabe quem tem amor para levar para esse mundo ali fora? Não como pode dizer, ativista de internet, influencer, nada contra. Mas sabe quem tem amor para levar para esse mundo aí fora? É quem? Nós. Porque veja, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Isto é, só quem tem o amor de Deus são aqueles que têm a Deus. E quem tem Deus? Você que é filho dele. Então sabe quem tem amor para o mundo, para levar ao mundo, para ensinar o que é amor ao mundo? É o cristão. Se o mundo não fosse do maligno, o mundo deveria nos aplaudir e
é assim, tratar muito bem a gente, porque quem ensina amor para o mundo somos nós, não é o filósofo. Aí tem um monte de filósofo ateu querendo explicar o que é amor. Pô, o cara é ateu, quer vir para cima de mim e falar que é amor. Meu irmão, se você é ateu, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não conhece o amor. Ponto, é fácil. Ah, mas ele vai negar. O problema é dele. A Bíblia é soberana. E aí, o Champlin continua dizendo o seguinte, sobre o permanecer no amor. Portanto, envolve as seguintes considerações. 1. Isso nos confere confiança em face do juízo. 2. O amor, isso aqui é maravilhoso. O amor também é remédio para o temor em geral, porquanto tem o poder de excluir todo o temor. Você está com medo, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja com medo. Como é que a gente consegue... Isso vai ficar claro depois, mas só comentando agora. Como é que a gente vence o medo? Confiando no amor de Deus. Nos unindo cada vez mais no amor de Deus. Isto é, buscando cada vez mais conhecimento da palavra. E aí, eu peguei aqui, eu fiz vários comentários mesmo, muito legal. A Bíblia de Estudo da Reforma vai comentar assim, nessa parte aqui, do assim como ele é. Nós somos filhos de Deus, por adoção, por meio da fé em Jesus, que se tornou nosso irmão, para que pudéssemos ser filhos de Deus. Cada cristão é, pela graça de Deus, um perfeito e justo filho de Deus, no qual não há medo de julgamento. Então, meus irmãos, nós permanecemos em Deus. E aí, finalmente, o Champlin, só para corroborar, essas palavras falam do fato de que compartilhamos de tudo quanto Cristo possui. Por isso que nós somos como Cristo. O amor é destemido, o amor é ousado. Possuímos o amor do Pai em nós insuflado, tal como sucede no caso do Filho, porquanto ele é o pioneiro do caminho, como é o próprio caminho. E aí, isso aqui, veja, mantenhamos confiança. Lembra quando Hebreus fala assim, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos? Meu irmão, minha irmã, veja como é perfeito. Por que as pessoas tinham medo de entrar no Santo dos Santos? Porque sabiam que eram pecadores e que se entrassem no Santo dos Santos, morreriam. Você não precisa ter esse medo. Por quê? Porque Jesus já pagou o nosso preço. Então você, por confiar no amor de Deus, pode ter ousadia para acessar a presença de Deus e clamar a Deus. Fez sentido isso? Esse argumento fez sentido? Glória a Deus. Pode passar, por favor. Isso é maravilhoso, né? E aí sim, né? O famoso versículo também. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. É claro, qual é a aplicação direta desse versículo? A aplicação direta é com relação ao juízo, né? Mas não se resume ao juízo. Aquilo que eu falei anteriormente. Você quer vencer o medo, meu irmão, minha irmã? Sabe como é que a gente vence o medo? É no amor de Deus. O medo de qualquer coisa, tá? Veja, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. E aí, ele explica. É muito interessante que aqui, a Bíblia é perfeita, né? Porque se fosse só essa frase, a gente poderia tentar inventar 1000 questões. Ah, por que o amor lança fora o medo? Poderia inventar um monte de coisa. Mas a Bíblia diz o motivo, veja. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Daqui a gente já tem que ter muito cuidado com aquela ideia do Deus castigador. Deus disciplina a quem Ele ama. E no dia do juízo, Deus se vingará. Só que cuidado com a ideia de Deus que castiga. Por quê? Porque o medo envolve castigo. E não há medo no amor. No amor não existe medo. Então, no amor não envolve castigo. Cuidado, tá? A semeadura não é castigo. A semeadura é um fato lógico, né? Se eu planto abacate, vou colher abacate. Não dá para querer esperar colher pepino do abacate. Não faz sentido, tá? E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha como tudo faz sentido. Por que quem teme não é aperfeiçoado no amor? Porque quem teme, falta o quê? Fé. E se falta fé, eu não agrado a Deus. Eu não tenho como ser aperfeiçoado. Vocês lembram dos discípulos no barco? Jesus está dormindo, lá tranquilão. Aí vem a tempestade, balança para cá, balança para lá, e os discípulos começam a ficar apavorados, começam a ficar com medo. Vou dar 2 exemplos. Começam a ficar com medo e acordam Jesus. O que Jesus fala? Homens de pequena fé. Por quê? Porque se eles confiassem no amor de Deus,
eles teriam fé. Mas por não confiarem no amor de Deus, eles tiveram medo e não tiveram fé. E o mesmo vale para quando Pedro está andando por sobre as águas. Jesus vem andando, e Pedro fala algo muito pertinente. Ele fala assim: mestre, manda eu ter contigo. Por quê? Porque Pedro ia na autoridade do chamado de Jesus. Aí Jesus fala: vem. Pedro começa a andar. Só que quando Pedro desvia o olhar e começa a ficar com o quê? Com medo, o que acontece? Afunda. Por quê? Porque a partir do momento que Pedro começou a ficar com medo, ele parou de olhar para o quê? Para o amor de Deus. A fé mingou. E quando a fé mingua, a gente afunda. Meus irmãos, no amor não existe medo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Talvez a sua alma esteja amedrontada. Talvez a sua alma esteja muito preocupada. E o Senhor nos traz hoje à noite aqui para lembrar sobre nós o amor dele. O amor dele que já nos purificou do pecado, portanto já não há acusação contra nós. E isso se aplica a todos os nossos temores. Em nome de Jesus, confie, creia no amor de Deus, e que então esse amor supere as suas incertezas, os seus medos. Por que o cristão ele é capaz de enfrentar qualquer coisa com Jesus? Porque ele confia no amor de Deus. E sabe, como a gente cantou, que nada nos separará desse amor. É o que Jó sabia. E olha que Jó nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Jó, alguns autores vão botar que Jó aconteceu antes de Abraão, que faz até sentido. Veja, se aconteceu antes de Abraão, então Jó não conhecia nem as promessas como Abraão conheceu. Mas Jó confiava de que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo entendeu isso perfeitamente. Meus irmãos, em nome de Jesus, não tenhamos medo. Por quê? Porque o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Eu tenho alguns comentários. A Bíblia Shad fala o seguinte. Isso aqui é muito legal. Olha o que o Dr. Shad fala. O amor é antídoto para o temor. Muito bom isso. Sabe como é que a gente vence o medo? Com amor. Onde há amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece, o que é amplamente demonstrado pelos mártires. Sim, aqui que a gente consegue entender como é que os grandes mártires, pega Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, como é que Estevão, na hora da morte, sendo apedrejado, ele faz a mesma oração de Jesus: Pai, não impute a eles o pecado. Por quê? Porque Estevão confiava no amor de Deus. E por confiar no amor de Deus, Estevão não eu falei Pedro? Falei só Estevão, né? Ah, tá. Estevão não temia o apedrejamento, meus irmãos. Essa é a história de todos os mártires. E aí, o Champlin comenta o seguinte. Fiz 2 comentários dele. Tendo a consciência de ser amado por Deus, nada tememos, nem temporal, nem eternamente. Confiamos que, de algum modo, porque Ele nos ama, tudo vai cooperar para o nosso bem. Eu gosto muito que ele bota assim, de algum modo. Porque às vezes não vai ficar claro, às vezes a gente não vai entender, mas por confiarmos no amor de Deus, nós cremos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda nada e que pareça que tudo está cooperando para o nosso mal. Mas por confiarmos nesse amor, não há o que temer. Quanto mais conhecimento do amor de Deus, menos medo nós temos, meus irmãos. E aí, é um bom parâmetro, né? Como anda nosso medo? Se nosso medo anda muito alto, é porque temos conhecido pouco o amor de Deus. Quanto mais conhecermos o amor de Deus, menos nós teremos medo, menos nós temeremos. E aí, um último comentário. O amor do Pai, do Champlin também, o amor do Pai nos é insuflado pelo poder do Espírito, ao mesmo tempo que vamos sendo transformados segundo a imagem do Filho. Nós vamos cada vez mais sendo aperfeiçoados no amor, e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, façamos esse exercício. Como anda nosso medo? Como anda nosso medo? Muito temor. Eu não estou falando que é para você sair correndo no meio do tiroteio. Já que Deus me ama, você já viu? Sempre tem um vídeo desse. O tiro comendo, a polícia aqui embaixo tacando tiro, e aí tem sempre um velhinho. Tu já viu esses vídeos? Tem sempre um velhinho atravessando assim.
Tranquilão. Isso não é confiança, isso é tentar o Senhor teu Deus. Não é para fazer isso, tá? Mas acho que tem uns velhinhos que já não estão mais nem aí para nada. Tipo assim, a bala que vai se desviar de mim, porque eu não vou sair do caminho. Tem uns velhinhos que são sinistros. Mas não faça isso, isso é tentar o Senhor teu Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas quanto mais temor, menos conhecimento do amor de Deus nós temos. Pode passar, por favor. E aqui? Isso aqui é o versículo missionário, tá? Isso aqui explica por que a gente faz missão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui é tudo, isso aqui é a Bíblia. Isso aqui dá para resumir toda a doutrina aqui. Isso aqui prova tudo. O quê? Primeiro, que salvação não é obra. Eu nunca fiz nada por mim mesmo, porque nunca fui eu o primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro, ponto. Nunca fui eu. Não fui eu que escolhi a Deus. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que te escolheu. Isso aqui acaba com a nossa soberba, com a nossa arrogância. A gente não é nada. Se Deus não tivesse nos escolhido, a gente não estava nem aqui. Mas foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus e Deus ficou devendo amor a mim. Não. Deus não deve nada a nós. Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, perdidos em delitos e pecados. Ele nos amou primeiro. E por isso nós podemos amar. Ponto número 1. Ponto número 2, aquilo que eu falei. Nós só conhecemos o amor porque o amor se revelou a nós. O amor não é natural ao homem, porque o homem é naturalmente pecador, e não há amor no pecado. A gente não nasce com amor, entende isso? Por que a gente não nasce com amor? Porque a gente nasce com pecado. Quando é que a gente conhece o amor? Quando Deus nos ama. Já que Deus me amou primeiro, eu agora posso conhecer o amor. Olha que coisa fantástica. Eu agora posso me deliciar no amor. Como? Porque Deus me amou primeiro. E já que Deus me amou primeiro, nós temos que amar. Por isso que o crente tem que amar. O crente tem que amar. Isso que nós temos que nos amar. Como é que nós podemos nos odiar, meus irmãos? Como é que pode haver briga entre nós? Como é que pode haver briga entre a igreja de Jesus Cristo? Ontem, lá na aula, eu falava isso. Olha só, doutrina a gente tem que corrigir, óbvio. Heresia tem que ser corrigida. Agora, você acha que eu vou ficar brigando com outras denominações? Deus me livre. Tu acha que eu vou chegar aqui e vou citar nome de X, Y, Z? Eu posso citar doutrina. Doutrina tem que citar. Como eu falei, Maria morreu virgem? Não, Maria não morreu virgem porque Jesus teve irmãos. Ponto. Isso é doutrina. Agora, você acha que eu vou ficar citando aqui nome de pessoas, de locais? Meus irmãos, aqui a gente ama. Mas fulano está errado. Relaxa. Não temas que o juízo vai chegar para todos. Então relaxa, a justiça de Deus é soberana. A nós cabe o quê? Amor. Amemos. Lembre-se que hoje de manhã a gente trabalhou os versículos anteriores e depois desse, falando sobre amor fraternal. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí lembre-se também disso. Mais um detalhe para acabar com a nossa arrogância. Qual é? Olha como eu sou amoroso. Olha como eu sou bom. Você não é bom, você não é amoroso. Você só ama porque Deus te amou primeiro. Ninguém é bom. Lembra que Jesus fala para o filho pródigo, para o jovem rico? A gente trabalhou isso domingo passado. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, bom? Bom só tem um. Bom só tem um, meus irmãos. Ninguém aqui é bom porque ama. Não, mas fulano é muito amoroso. Amém, que seja verdade, significa que tem muito Deus. Porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre quando a gente estiver desanimado, não quero amar, não quero fazer missão. Isso aqui é extremamente missionário. Não quero ir para o campo missionário. Estou cansado, estou com medo. Veja, se eu tenho medo do campo missionário, eu não conheço o amor de Deus. O raciocínio todo está completo aqui, tá? Se eu tenho medo de ir para o campo missionário, eu não conheço o amor de Deus. Porque se eu estou com medo de cumprir a vontade de Deus, eu não estou sendo aperfeiçoado. Porque no amor não há medo. Gente, todas as vezes que nós temos medo de cumprir a vontade de Deus, eu estou falando medo. É claro que a gente fica nervoso, é claro que a gente fica ansioso, é óbvio. Não estou falando disso. Estou falando de medo. Todas as vezes que a gente tem medo de cumprir a vontade de Deus, é porque a gente não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, conheceria que Deus é amor. E se Deus é amor, tudo o que Deus faz é amoroso. Entenda, Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Se Deus é o próprio amor, tudo que vem de Deus é amor.
Portanto, se nós tememos cumprir a vontade de Deus, é porque nós não conhecemos a Deus. Então, o chamado missionário a todos nós, por quê? Nós temos a obrigação de sermos missionários. Não estou falando que você tem que ir para a África, mas missionários nós temos que ser. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E já que Ele nos amou primeiro, nós temos que amar. E aí eu faço mais uma pergunta. Como está o seu medo de cumprir a vontade de Deus? Não há desculpas, meus irmãos. Ah, mas não tem mais. Como está o seu medo de cumprir a vontade de Deus? O quanto nós temos resistido à vontade de Deus? O quanto Deus tem nos chamado, e Deus chama todos nós, meus irmãos. Vocês sabem disso, eu sei disso. Isso aqui não é só para vocês, é para mim também, tá? Isso aqui é para todos nós. Porque a um foi dado 2, 5, um foi dado 1, 2, 5. Não importa, talvez Deus tenha te chamado, talvez Deus te chame para dar tudo que você tem. Outros Deus chamou para dar parte do tempo. Não estou entrando nessa discussão. A questão qual é? O quanto nós temos temido obedecer a Deus. Qualquer que seja a ordem. Quer seja a ordem do tipo, você vai pregar no dia tal e não quero pregar, ou você vai, sei lá, dar uma oferta, eu não vou dar, até a ordem do tipo, larga tudo que tem e vai para o, igual o Alessandro quer ir para o Japão plantar a igreja. Não importa, eu não estou discutindo qual é a ordem específica, a questão é qual é. O quanto nós temos tido de medo de obedecer a ordem de Deus. É um bom parâmetro para a gente saber o quanto nós conhecemos o amor de Deus. E aí, eu fiz alguns comentários aqui. Dava para pregar 1 hora só sobre esse assunto. A Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte: todo amor vem de Deus, e Deus é amor, por nós e para nós. Somos capazes de amar uns aos outros porque recebemos o amor de Jesus, que nos amou primeiro e somente por essa razão. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. A NVI fala o seguinte: todo amor provém, em última análise, de Deus. O amor genuíno nunca é gerado por suas criaturas. O amor não parte de nós naturalmente, o amor parte de Deus. E o Champlin fala assim: o nosso amor é uma reação ao amor dele para conosco. Então, meus irmãos, aí eu fiz um comentário, também vou ler o meu próprio comentário agora. A garantia de que poderemos amar, pois já somos amados. A exigência de um amor tão dedicado, eu gosto do meu próprio comentário. Veja, como é possível que Deus exija a minha vida? Vocês sabem que o evangelho exige a minha vida. Como é possível? Você fala assim, mas que evangelho é esse que exige a minha vida? Sabe por quê? Porque Deus fez isso por mim. Deus deu a vida dele por mim. Ele me amou primeiro. Então, quando ele me pede a minha vida, isso é amor. É isso. Isso é amor. Deixa eu ler aqui. A exigência de um amor tão dedicado, capaz de dar a vida pode ser cumprida, pois já somos amados. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais fácil será amar. Portanto, nossa dificuldade de amar vem do nosso distanciamento de Deus. Falta de conhecimento, falta de fé. Meus irmãos, se tem sido difícil amar, sabe por que é? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em resumo, meus irmãos, tem 10 minutos finais, a gente vai orar nesses 10 minutos finais. Eu gostaria de 3 aplicações, comentários, como você quiser chamar nesse final. Primeiro, como anda o nosso medo? Medo com relação a qualquer coisa. Porque se o nosso medo, novamente, não estou falando da preocupação com relação a pagar as contas, com a violência, não estou falando com relação à preocupação com relação a uma doença, não é isso, gente, por favor. Estou falando de medo, temor. Quanto mais alto o nosso temor, mais desconhecimento nós temos de Deus. Então, façamos essa análise. 2, que é uma implicação da primeira, e mais elevado, qual é? Como tem sido a nossa dificuldade em obedecer a Deus? E eu não estou falando, meus irmãos, simplesmente de obedecer, porque é óbvio, tem ordens do tipo assim, não traia. Está sendo muito difícil para mim não trair. Mas assim, isso é um pecado, óbvio, né? O pecado é pecado, não preciso ficar entrando nessa discussão. Eu estou falando de coisas que não é pecado, não é Deus falando assim, pare de fazer algo que você está fazendo que está errado. Não, é uma ordem de Deus de servi-lo, de sermos missionários.
Meus irmãos, o quão difícil tem sido nós cumprirmos o chamado de Deus, porque o quão mais difícil tem sido, mais desconhecimento nós temos do amor. Porque se nós conhecêssemos mais o amor de Deus, menos medo nós teríamos e mais fácil seria ir. Como está o nosso medo de cumprir o nosso chamado? Como está o nosso medo de sermos missionários? De cumprirmos a missão de Deus? Parênteses. No próximo domingo, se alguém virar para mim e falar assim, eu estou com medo de ir para o evangelismo, eu vou tacar-lhe uma Bíblia, vou pegar esse retorno aqui na cabeça e falar assim, não, calma, vocês entenderam. Meus irmãos, novamente, eu não estou falando que você não possa ter preocupação. Pelo contrário, quando a gente sobe para pregar, se eu não fico preocupado quando eu subo para pregar, alguma coisa está errada. Não é isso. Não é os temores da vida. Aqui, se você andar em Madureira, você tem que ter medo de cair num buraco, porque eles arrancaram todos os bueiros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, meus irmãos, e aquilo. Existem chamados específicos. Talvez você fale assim, mas eu tenho medo de ir para a África. Claro que você tem medo de ir para a África, porque Deus não te chamou para a África. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, Deus me chamou para ser um pregador, mas eu tenho medo de pregar. Deus me chamou para ser um ministro na música, mas eu tenho medo de exercer o meu ministério. Isso é falta de desconhecimento do amor de Deus. Deu para entender, gente? Não é para você fazer, porque você pode falar assim, eu tenho medo de ir para o Afeganistão. Eu também. É lógico. Com quanto? Se Deus chamar, a gente vai. Não estou falando isso. Não é para a gente chegar na boca de fumo e tacar para cima a mesa da cocaína e falar assim, Deus te ama. Tu vai começar a frase na terra, e quando tu falar, ama, tu já está no céu. E todo furado, vai subir igual um queijo suíço. Não é isso. Então, isso aqui é o quê? A segunda aplicação é a seguinte, pense no seu chamado específico, isso é algo de você para com Deus. Pense no seu chamado específico e pense quanto de medo você tem de cumprir o chamado específico de Deus para você. E aí, por que eu estou falando específico? Porque aí é individual. Gente, ficou claro? E 3, a terceira aplicação qual é? Saiba que Deus te ama. Deus te ama. Deus ama você, meu irmão, minha irmã. Jesus ama você. Jesus ama você. Isso é o Evangelho. Jesus te ama. Com todas as suas falhas. Não estou falando que Jesus te aceita. Jesus fala o seguinte, vem como estás, mas vai e não peques mais. É sempre assim. Hoje você pode se achegar da forma como você tiver. Não importa se você tem 1 milhão de anos de igreja ou se você tem 2 dias de igreja. Hoje você pode se achegar como você estiver. Por quê? Porque Jesus te ama. E que em nome de Jesus, Ele lance fora todo o seu medo. A gente tem 7 minutos finais. E eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão em oração com Deus. Como está o nosso medo? Como está o nosso medo do nosso chamado específico? Isso vale para todos, tá, meus irmãos? Para todos nós. Para todos nós, tá? Você sabe o que é isso? Cada um de nós tem um chamado específico. Todos nós temos. E cada um de nós sabe o quão difícil é largar aquilo que a gente tem que largar, matar aquilo que a gente tem que matar, enterrar o nosso eu naquilo que a gente tem que enterrar. Mas como nós podemos fazer isso? 3, lembrando do amor de Deus. Feche seus olhos e fale com o Senhor nessa noite. Eu nem vou pedir música agora para todos nós podermos nos concentrar. Então vai ser sem fundo musical mesmo. Fala com Deus. Confesse os seus temores ao Senhor. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo então te traga, no momento que você confessar o seu temor, a certeza do amor de Deus, da fé. Da fé. Da fé. Creia no amor de Deus. Porque, meus irmãos, tudo passará. Só 3 coisas ficarão. A fé, a esperança e o amor. E dentre esses 3, o maior de todos é o amor. O amor de Deus para com você, para conosco. Creia no amor de Deus. Fale com o Senhor. Vou dar um tempo em silêncio para que nós possamos fazer as nossas orações finais.
Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, Deus, na confiança do Teu amor para conosco. Ô Senhor, nos perdoe no Teu amor. Senhor, nos perdoe todas as vezes que o nosso medo foi maior que a nossa fé. Senhor, todas as vezes que nós tivemos medo, Deus, e não confiamos no Teu amor, Senhor, mas o Teu amor lança fora todo o nosso medo, Deus. Senhor, nós não queremos resistir a Ti, porque dura coisa é resistir a Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos fazer força contra Ti, Deus, pois faríamos força contra o amor. Ô Senhor, será que somos tão loucos? Estamos fazendo força contra o Teu amor? Contra o amor? Ô Senhor, não. Nós queremos nos atirar aos Teus braços de amor, Deus. Como o filho pródigo que regressa à casa do pai, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. E como ele disse: Pai, também pecamos diante de Ti. É verdade, Senhor, também não somos dignos de ser chamados Teus filhos. Somos dignos de sermos tratados como trabalhadores, como escravos, Senhor. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos restaura, o Senhor nos traz roupas novas, nos cuida das nossas feridas, nos trata com amor, Deus. Nós que te tratamos com ódio, Senhor, porque fomos nós que te crucificamos, fomos nós que gritamos Barrabás. E o Senhor respondeu com amor naquela cruz, por amor a cada um de nós. Ô Senhor, que tenhamos conhecimento do Teu amor, e que o Teu amor dissipe as trevas dos nossos medos e temores e incertezas, e nos entreguemos completamente ao Teu propósito, ao Teu chamado, à Tua missão, sem receios de que algo pode dar errado, pois como pode haver errado no Teu amor, Senhor? Como pode ter qualquer coisa desagradável no Teu amor? Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, é a confiança que temos, que nesse momento nós podemos nos achegar a Ti e falar: Senhor, perdoe os nossos pecados. Cremos que o Senhor nos perdoa. Ô Senhor, então perdoe os nossos pecados. Nós Te reconhecemos como nosso único suficiente Salvador, Senhor. Jesus, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é o nosso amado, o amado de nossas almas. Senhor, louvado seja o Teu nome pelo Teu amor. Senhor, muito obrigado por nos amar, Deus, porque não fomos nós que amamos a Ti, foi o Senhor que amou a cada um de nós. Senhor, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos um coração grato a Ti, Deus, pelo Teu amor para conosco. Ó Deus, e que possamos descansar nos Teus braços amorosos, na Tua vontade amorosa, na Tua palavra de amor para conosco. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu acho que nunca mais a gente vai falar da mesma maneira, pelo amor de Deus. Quando a gente falar agora, pelo amor de Deus, lembre-se de tudo aquilo que a gente falou nessa noite, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, nosso culto está acabando, até porque são 8 horas. Se Deus quiser e permitir, quarta-feira estamos de volta, no amor de Deus, a fim de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, guardados pelo Teu amor, protegidos pelo Teu amor, Deus. Tem misericórdia de cada pedido de oração na sexta, Deus. Que o Teu amor possa alcançar cada vida naquela sexta, Deus. Cada pedido de oração naquela sexta. Já pedimos também, Deus, que o Teu amor seja derramado em Saquarema, na inauguração na semana que vem. Louvamos o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. E que, se for da Tua vontade, possamos quarta-feira retornar para a Tua casa e tenhamos um final de noite em paz e um início de semana de acordo com o Teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua família, hoje e para sempre. Todos digam? Deus abençoe, no amor de Deus, em nome de Jesus.